Esse é um louvor que fala das 42 letras do nome sagrado de Deus. E tem muito poder. Ana Becoa, que durante minha
Joyce, vem aqui à frente. Está doente também? Não? Então vem também. Ó, aqui uma humildade que vocês não podem limitar, tá bom? Ela ficou doente, nem ligou para mim para fazer uma oração por ela. Fiquei sabendo por bocas de quíntuplos. Tá bom? Então, que se fosse bonito ainda. Tudo bem? Não vai estar. Vou juntar os carros aqui agora. O Eterno tem segredos sobre o corpo humano e sobre todas as células, onde contém a palavra do Eterno e toda a instrução. Por estas últimas 2 semanas, ela esteve enferma e houve uma confusão de instrução nestas células. Eu peço ao Eterno neste momento que agora possa rever cada orientação celular. E o Eterno esteja reordenando da forma que era antes, reconhecidamente como normal, curado, sem enfermidade. E esteja o Eterno agora fazendo um rearranjo, tanto no neto, que também esteve enfermo, e quanto na tua serva, Joyce. Que agora seja nos dois, feitos na organização celular, que o Eterno mantenha a tua instrução curada. E cada célula volte a responder no processo normal de cura, de normalidade do corpo do homem. Assim seja. Para Shemot, que é Êxodo, primeiro livro, segundo livro de Moisés. Nós terminamos Bereshit, Gênesis, e hoje começa Êxodo, segundo livro da Torá. Por favor, leiam em casa, tá? Eu não vou ler os 6 capítulos hoje. Vou ler só o começo. Êxodo, Shemot. Shemot, Shem é nome. Shemot, plural, nomes. E estes são os nomes, por isso Shemot. Olha, aqui está falando os nomes. Então, nomes dá origem ao nome Shemot. Em português, vai dar Êxodo. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Israel, com Jacó, cada um com sua família veio de Ruben, Shimon, Levi, Judá, Issachar, Zebulon, Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asher. E foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E Yosef estava no Egito. E morreu Yosef e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram e fizeram-se fortes, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a Yosef. E disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso, mais forte que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, quizá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para o afligirem com suas cartas.
e edificou para o faraó as cidades armazéns, a Pitom e Ramsés. Quanto mais o afligiam, tanto mais este se multiplicava e se fortalecia. Vou ler até aqui. Vou procurar falar algumas coisas que vocês não conhecem, para não ficar uma história repetitiva. Quando começa a falar desses nomes que vieram da Terra Santa, a intenção da Torá é mostrar que este povo estiveram na terra, no Egito, e eles não se contaminaram com a terra. Esse não assimilou. A ordem de Deus, desde até hoje, para o judeu, é para que ele não faça assimilação cultural. Tá? Agora, o povo todo nem sempre conseguiu cumprir isso, porque diz alguns escritos que, com o êxodo, quando Moisés foi levantado para levar o povo deste cativeiro, está escrito que 80% ficaram no Egito e 20% saíram. Então, significa que estes 80% eles fizeram a assimilação. E tanto isso é verdade que, vamos lembrar um pouco da história para você compreender. Nessa sequência de estudo atual, a Torá sempre é estudada anualmente. E sempre você vai ver coisas novas. Sempre tem riqueza. É inesgotável. Eu quero que você tenha na sua cabeça que lá no começo, para Abraão, Deus tinha dito para ele que ele teria um filho. E que este filho cresceria e nasceria dele uma descendência. E Deus falou para Abraão que a descendência do filho dele seria levada ao exílio no Egito. Tá? E o que eu quero confirmar aqui para vocês é uma coisa que, embora a gente saiba, mas a gente não dá atenção. Ou seja, nós também fazemos assimilação cultural quanto a este quesito que eu vou falar. E é em relação para um povo que é um povo de Deus, eu estou falando para você agora, para mim, tudo que acontece com a gente, embora, vou frisar, embora nós sabemos, igual o exemplo que eu dei no último culto, falando que quando eles passaram pelo Mar Vermelho, foram abertos 12 caminhos do Mar Vermelho. E cada tribo passou por um caminho específico. Então, do primeiro ao 12º, foram 12 tribos. Eu usei exemplo para simbolizar para vocês que nós teríamos 12 caminhos de escolha, segundo o teu livre-arbítrio. Mas naquilo que o Eterno já havia dado por instrução, antes que a tua alma descesse a este mundo, usando alma no sentido de espírito, o judeu ele não fala o espírito, tá? Porque o entendimento de alma, você tem o primeiro termo que é nefesh, que é a alma que nós conhecemos. E a parte mais profunda da nefesh, que é o espírito, é chamado de neshama. Mas está tudo relacionado como alma, tá? Nós já fazemos uma distinção mais direta, embora eles também façam a distinção, tá bom? Só que eu estou falando de uma forma didática para você compreender. Embora nós tivemos o nosso espírito sendo chamado pelo Eterno e nos foi dado a conhecer o que faríamos aqui na Terra, qual seria a nossa missão e quais os caminhos que teríamos por escolha, e ele te deixa livre para andar nesses caminhos. Mas ele te mostra que em cada caminho que você entra, vai ter uma história, uma consequência. E dentro de cada caminho, você vai perceber que há o dedo de Deus em cada caminho. Tá certo? Porque é uma consequência lógica das suas atitudes. Agora, existe um caminho. Como diz Shaul Hacharia, ele fala,
eis que vos mostro um caminho sobremodo excelente. Este caminho sobremodo excelente é Dalet, a porta que se nos abriu através de Yeshua, HaMashiach, nosso Messias, e nós entramos por ele. Este é um caminho que nos conduz a Deus. Neste sentido, de tantas religiões que existem no mundo, só existe um caminho, que é o Filho de Deus. Tá? E é por ele que quem quer vir a Deus deve entrar por ele. Não existe outro caminho. Agora, em relação a trilhar a nossa vida particular, eu dei exemplo de 12 caminhos com as 12 tribos. E nestes 12 caminhos, você vai ter um caminho, que ele te deu como instrução. Ninguém entra nesse caminho pelo nascimento. Todos entram tendo o curso da sua vida, sua família que nasceu ali, a educação cultural, a escola, o grau de ser rico, ser pobre, tudo isso vai influenciar no nível de conhecimento e o tipo de pessoa que você pode ser. Dentre estes caminhos, eu também dizei que se há uma trilha do lado da outra, você está num caminho, você consegue perceber o caminho que está para o direito e o caminho que está para a esquerda. Você consegue até visualizar o rumo que teria a sua vida. Só que se você não passar para este caminho, não vai adiantar nada você ter até um conhecimento ou um chamado que seja na tua mente como conhecimento. Tem que praticar, tem que entrar nesse caminho para a prática. Está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo ou não? Tá. Entendeu? Tá. Então eu posso continuar. Então, neste caminho que ele mostra como sendo o caminho da instrução da eternidade, quem consegue visualizar este caminho e praticar este caminho, ele vai ter as consequências na vida dele daquilo que ele ouviu desde a eternidade. Então, a sua vida, ela passa a ser uma vida já revelada. Você passa a ter um conhecimento dos planos eternos de Deus. E aí pode começar a acontecer na tua vida uma prática muito comum que o Eterno falava aos profetas. E está escrito, ele dizendo assim: nada faria eu sem antes anunciar aos meus santos profetas. E capítulo 18 de Bereshit, de Gênesis, está escrito que Deus falando para Abraão, dizendo: eu não farei nada sem antes avisar o meu servo. Tá? Você quer conhecer este caminho? Então você tem que se esforçar no conhecimento do Eterno para você procurar entrar neste caminho que um dia na eternidade foi revelado a você, só que com a tua entrada nesta terra, você esquece de tudo. Você teria que procurar este caminho com a ajuda dele. Ele estaria por perto te dando os sinais. Mas sempre a decisão de escolha é sua. E cada caminho que você entra vai ter uma consequência. Tá? Baseado nisso, eu quero que você entenda que em qualquer caminho que a pessoa entre, ela é conduzida também pelas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso? Vou mostrar aqui agora. Quando o Eterno fala para Abraão, dizendo para ele: olha, você vai ter um filho. Não adianta se precipitar, como ele precipitou. Por que você se precipitou? Por que você teve Ismael? Foi dele que eu tinha dito? Não. Eu disse que seria de dentro de você. Então nasce Isaac. E com o nascimento de Isaac, teve muitos problemas familiares, que chegou a um ponto que ele teve que despedir a mulher junto com o filho, porque Sará não aguentava mais, e nem o filho, Isaac, aguentava as provocações de Ismael. Dá uma diferença de 13 anos de idade. Entendeu? O assunto ficou complicado, teve que ter uma separação. Essa geração, daí, portanto, nasce duas nações que são as existentes no Oriente Médio até hoje, que é o povo judeu e mais os árabes. Tá? Cumprindo a palavra que Deus havia declarado, que faria deste Ismael um grande povo, muito maior do que
Israel. E de fato assim é. Agora, esta história, ela vai crescendo, 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 e chega o tempo de Jacó e Jacó. Aí a história que nós já vimos agora, de Jacó. Jacó teve o filho José, e José foi vendido ao Egito, certo? No Egito, ele chega lá com 30 anos e morre com 110 anos. Ele foi vice-rei do Egito por 80 anos. E o Egito enriqueceu pelas mãos de Yosef. Durante este período de tempo, quando Yosef ele se revelou aos irmãos, esta família, em número de 70, subiram para o Egito. Tá? Para acontecer isso, teve que ter o dedo de Deus aí. Houve todo um propósito. Tá? Agora, uma coisa que nunca se fala, só fala das qualidades de Yosef, mas Yosef tinha um defeito de caráter moral. Ele tinha um probleminha. E o probleminha dele era de se sentir um pouco maior que os outros. Tá? Isso começou logo que ele começou a ter os sonhos, quando ele falava. Isso foi gerando nos irmãos muita disputa. E ele tinha esse problema. E esse problema praticamente nunca se apartou dele. Como, entre aspas, punição de todo o bem que ele fez, de ter andado no caminho de Deus, de ter se tornado um grande justo, um estatique da parte de Deus, de ter mantido o brinde, aquele pacto de aliança, tudo isso deu a ele mérito, mas ele sempre ficou, durante 80 anos, ele foi vice-rei do Egito, fora o faraó, ele era o dono do Egito, ele mandava em tudo. E isso estava de acordo até com o sentimento de personalidade dele. Só que, como punição, ele foi o primeiro dos irmãos a morrer. E aqui a Torá, nesse relato que eu li para você agora, está escrito: e morreu Yosef e os seus irmãos. Então mostra que o primeiro que morreu foi Yosef. Depois, todos morreram numa sequência de tempos, lá no Egito. Tá? Agora, no tempo de Yosef, quando Jacó, o pai dele, Jacó, chega lá, a primeira coisa que Jacó faz, ele abençoou, porque quando ele subiu, era época de fome, vocês lembram disso, por isso que ele subiu. Nesta época de fome, quando ele chega, ele vai conversar com o faraó. E ali nessa época, aconteceu um milagre. Para você ter acesso ao faraó, você teria que passar por uma porta dentro do palácio. Era uma porta de tamanho reduzido. E acima dessa porta tinha uma divindade, um Deus. E quando você tinha que entrar ali para falar ao faraó, você tinha que se abaixar. Só que quando você se abaixa assim, você está reverenciando a divindade que está na porta. Isso é uma estratégia. Quando Jacó chegou lá, ele passou por aquela porta porque ele é monoteísta. Ele representa o único Deus. Quando ele foi para ter acesso ao faraó, por educação e porque ele era o pai de Yosef, o faraó queria recebê-lo, quando ele vai passar, ele passou ereto, sem se prostrar. E Deus fez com que aquela porta aumentasse o tamanho, sem que ele tivesse que se curvar a uma divindade. Tá? E quando ele fala com o faraó explicou para ele que a vida no Egito estava em torno do Nilo. E que o Nilo dava uma cheia no ano, e nesta cheia que levava água, levava fertilidade para todos os campos, é que dependia a saúde de agricultura, a economia do Egito. Naquele momento, Jacó, como era um homem justo, e quando uma pessoa é um homem justo da parte de Deus, quando ele fala, Deus responde. E naquele momento, ele disse uma brahá, uma bênção do Egito. E ele declarou assim: tomara que a partir de hoje o Rio Nilo volte a ter a sua cheia normal para bênçãos de paz.
Por que ele fez isso? Porque foi ali que ele reencontrou o filho amado dele. E diz os escritos judaicos que, a partir desta palavra, o rio voltou a produzir. Portanto, o que aconteceu não estava previsto 42 anos de fome. Com esta oração, o rio voltou a funcionar, e mais a seguir a oração que Yosef fez, então a fome durou 2 anos. Tá? De 7, durou 2. E o rio voltou a ter a sua cheia normal. Então, esta é uma bênção primeira que Jacó, quando chega no Egito, ele traz para aquele lugar. Eles foram morar num distrito chamado Goshen. Ali era um lugar propício à agricultura, à pastagem, para cuidar do rebanho. Porque o povo de Jacó tinha rebanho. E os egípcios, eles não eram dados à prática de rebanho. Eles tiveram que aprender isso com os judeus. E eles ficaram durante estes 80 anos, portanto, que Yosef está governando, eles tiveram tudo do bom e do melhor. Só que neste período de tempo, nem todos, antes de chegar lá, deixa eu falar uma coisa importante. Naquele lugar, nós vimos aqui, neste primeiro capítulo, que eles se multiplicaram, multiplicaram e multiplicaram. Veja que está enfatizando. Tá? No hebraico não tem superlativos, como nós temos em português. Então, quando ele quer enfatizar algo, ele repete. Então, multiplicaram, multiplicaram, multiplicaram. Está dizendo que o povo cresceu muito. Tá? E também conta, o Midrash conta que Deus começou a abençoar aquele povo porque as mulheres judias, elas não tinham apenas um filho na gravidez. Todas elas davam à luz a 6 crianças, a cada parto. 6. Então, era 6 meninos, 6 meninas, 6 meninos, 6 meninas, 6 meninos, 6 meninas. E com isso, o povo começou a aumentar do jeito que está dizendo aqui. Conforme eles foram observando essas coisas, os profetas do Egito declararam uma palavra para Faraó, dizendo: olha, nós vimos nas estrelas, nos astros, que está para nascer uma criança dentre nós, e esta criança vai trazer muito problema para o Egito. Estava se falando de Moisés. Tá? Só que Moisés não tinha nascido ainda. Por enquanto, quem era nascido era Miriam, que quando Moisés nasce, já tinha 6 anos de idade, e Arão, que tinha 3 anos de idade, diferença de 3. De Moisés para Miriam, 6 anos, e dele para o irmão, 3 anos. E ele era o menor. Acontece que, quando foram vendo que este povo estava crescendo, isto, Yosef já era morto, já tinha morrido. E os faraós que vieram seguindo, o povo ficou num total de 200 e poucos anos lá, tá? E um total geral vai dar uns 430. Conforme eles iam crescendo e virando homens de negócios, muitos deles deixaram aquela região de Goshen e foram morar na capital também, foram cuidar de coisas e enriqueceram e ficaram poderosos no Egito. A tal ponto que chegou nessa época que eles começaram a temer que este povo viesse a se unir aos inimigos do Egito e tomar aquele país para eles. E aí eles não teriam como resistir. Aí alguém, dentre os sábios malignos do Egito, trouxe uma palavra, um conselho ao rei, ao faraó, dizendo assim: faraó, há uma estratégia. Você poderia usar o meio de fazer esse povo trabalhar bastante
E se esse povo trabalhar, eles vão chegar muito cansados em casa, e aí nada, né? E aí vão dormir. Aí não vai ter 6 crianças, 6 crianças, 6 crianças. E aí ele disse, com esta palavra, vocês viram aqui nesse final, falando sobre cidades armazéns. Então, são essas cidades. Ele então ordenou que na terra do Egito se fizessem cidades armazéns. E ele proclamou todos os homens do Egito para poder entrar nessa empreitada e que ele pagaria. Com isso, os judeus também vieram. Os judeus vieram para construir essas cidades armazéns e só que eles ficavam cansados, só que as crianças continuavam nascendo, né? Mesmo cansados, eles não pararam de trabalhar. Faziam hora extra como se não tivesse. Talvez daí venha a frase, né? Que o prazer supera tudo. E aí vinha a notícia para Faraó que o plano não estava dando certo. E aí veio a segunda etapa desse plano, que era dar um jeito de fazer esse povo se tornar escravo. Aí a próxima lei que ele colocou é que os homens judeus, tá? Nessa época não se falava judeu, tá? Foram judeus só para você entender. Eles não tinham nome judeu, tinham nome de hebreus. Então, esses judeus recebeu mais um novo golpe. O golpe era que o faraó disse que para todos os homens do Egito que quisessem fazer algum serviço na sua propriedade, eles estavam. Aliás, esse é o terceiro ponto. O segundo ponto dessa lei, ele começou a usar estes judeus sem pagar, sem dar salário. E muitos judeus, eles não iam para o trabalho sem salário. Como era tudo registrado, a polícia do Egito sabia, tinha policial também judeu, tá? Para você ver que eles cresceram, tiveram profissões, que uma classe de polícia também era de judeus. Então, estes tinham todo o controle e sabiam onde estes homens moravam. E aí eles iam lá e buscavam uma força para estes homens trabalharem. O próximo passo é o que eu ia falar. Ele disse que para o homem livre do Egito, se ele quisesse fazer uma limpeza no jardim dele, ele tinha o direito de olhar para um judeu e falar: vem comigo, eu estou precisando limpar o meu jardim. E o judeu era obrigado a ir. Daí começou, nesse sentido, a escravidão. Até que culminou quando Moisés é chamado, e aí o negócio complica ainda mais. Tá? Mas aqui nós estamos falando de um tempo que Moisés não era nascido ainda. É como chegou as coisas nesse sentido. Agora, para acontecer essas coisas, eu estou te dizendo que nada é por acaso. Tá? Esta história começa a acontecer porque Deus já havia declarado para Abraão que o filho dele geraria, que dele viria nações, povos. E que essa descendência dele seria levada cativa ao Egito. E agora Jacó já tinha ido para o Egito, o povo se multiplicou ali, aí Yosef morreu, começa essa perseguição e o povo está crescendo. Mesmo estes homens sendo castigados da forma que foram, Deus continuava abençoando e as crianças continuavam nascendo como nunca. Tá? Quanto mais eles eram repreendidos, maltratados, mais crianças nasciam. Chega num ponto que eles estavam tão preocupados que eles deram ordem para 2 carteiras dos hebreus, dizendo assim: olha, agora se nascer criança, homínio sexo masculino, você deve asfixiar o bebê na água do Nilo. E estas 2 mulheres, elas não cumpriram a ordem do faraó. Elas faziam parto e deixavam a criança no Nilo
normal. Elas foram chamadas diante do faraó para prestar conta do porquê a desobediência. E elas usaram uma estratégia, e dessa estratégia, Deus honrou a geração dessas mulheres. O que elas fizeram? Elas disseram assim, que as mulheres judias, elas eram muito espertas, e elas oravam, elas faziam tefilah, elas oravam ao Deus, e Deus dava a elas uma condição extraordinária, semelhante à dos animais, porque os animais têm o parto sem necessidade de alguém. E quando elas chegavam lá para fazer o parto, a criança já estava nascida e bem, e não tinha como ela pegar. Com isso, elas escaparam da morte por descumprir a ordem do faraó. E continuou a ordem. Agora a ordem era que todas as crianças nascidas deviam ser levadas e jogadas nas águas do rio. O que aconteceu? Algumas histórias declaram, e essas histórias podem ser verdades e podem ser simplesmente uma forma de exemplificar o poder de Deus para livrar o povo. Dizia que muitas crianças, elas mesmo sendo jogadas na água, Deus concedeu a elas o direito de respirar, como se fossem peixes. E elas passaram dentro da água e elas foram levadas para 2 portais de pedra, onde ali, de uma pedra saía mel e de outra pedra saía leite. Essas crianças eram amamentadas e comiam mel. Elas eram cuidadas literalmente por Deus. Quando elas atingiam uma idade independente, elas voltavam para os seus lares. É assim que eles contam que Deus não permitiu que os meninos fossem mortos. Aí chega o dia 6 de Adar, que é o dia que os astrólogos viram que nasceria o tal menino importante. E de fato, Moisés nasceu nesse dia. Só que eles não conseguiram localizar qual era o lugar que este menino iria nascer. Na época de Yeshua, os magos vieram até Herodes e também disseram: chame os sábios e nos diga onde é que vai nascer o menino, o rei dos judeus. E pelas profecias do Tanar, eles conseguiram falar a localização onde é que iria nascer Yeshua. E eles foram para lá. Tá? E eles foram dirigidos pela estrela. Vocês conhecem essa história. Agora, quanto a Moisés, ele teve o parto, e conta também que Amram, que é o pai de Moisés, para ele não errar, ele se separou da esposa. O nome dela é Joquebede, e ele se separou dela, ele se divorciou dela, para ele não trazer problemas, levando talvez o casal até a morte. Mas Miriam, ela já mostrou a visão de futuro, a visão profética que ela teria da parte de Deus, e ela chamou o pai dizendo assim: pai, o senhor está fazendo errado. A decisão que você tomou de separar de mamãe, você não está fazendo um bem a ela, e você não está descumprindo ou cumprindo uma ordem. Na verdade, você não está poupando, livrando os meninos. Você, na verdade, está também condenando as meninas. Por quê? Se ele não estivesse ali, ele não ia ter filho. Ele estava com medo de ter filho homem. Só que ela disse: você com medo de ter filho homem, você também não vai ter menina. Então você está punindo também a menina. E com esta palavra da filha, de 6 anos de idade, ele então casou de novo com a mulher. E aí nasceu Moshe. Moshe não é hebraico, é uma palavra do Egito mesmo, que significa tirado das águas. Qual foi a estratégia que Deus usou? Nasceu a criança, ela foi escondida por 3 meses na casa, mas aí, por medo de serem descobertos, nesse tempo aí, para eles descobrirem que a criança estava escondida,
eles pegavam a criança de uma egípcia e levavam por perto na vizinhança. A mãe beliscava a criança e a criança começava a chorar alto. E quando a criança chorava alto, a outra criança também era igual o cachorro, começa a latir, o outro também late. Né? Então a criança começava a chorar, aí a criança que estava escondida começava a chorar também. Aí eles iam pelo sol e capturavam os meninos que estavam escondidos. Portanto, quando Moisés estava escondido, eles temeram isso daí, e aí tomaram uma decisão pela fé, que iriam colocar a criança no cesto. Aí ela fez o cesto, e colocou betume, fertilizou, deixou direitinho, e colocou a criança naquele cesto. E colocou lá no ponto, no rio, onde as pessoas iam se banhar, e a probabilidade é que alguém ia recolher a criança. Naquele dia, lá junto aos juncos, um pouco antes, quem é que foi se banhar naquele dia? Batia, a filha princesa de Faraó. Esse já é um nome vinculado ao nome hebraico. Né? Então, quando a princesa estava ali, Miriam ficou escondida, olhando o que ia acontecer com o irmãozinho dela. E ninguém via atrás. Até que, no dado momento, ela olhou aquele cesto, por isso que cestinho que carrega o bebê é chamado Moisés. Né? Vocês compram, se chama Moisés. Agora é o inverso. Então, aonde a caixa estava, a princesa pediu para pegar e ninguém foi buscar. Então, ela tentou esticar o braço para pegar, só que o braço dela também não alcançava. E aí eles contam na literatura hebraica que Deus também fez um milagre aí. Quando ela tentou, esticou e o braço dela não ia pegar a caixa, Deus fez crescer o braço dela, para a caixa dela puxar a criança. Talvez vocês não acreditam nisso, mas é uma forma de você vendo que em tudo Deus está agindo. Quando ela pegou a criança, ficou encantada pelo menino. Mandou chamar mulheres egípcias, antes, que pudessem dar o peito para essa criança. Quando chegava uma pessoa, a mãe, que dava o peito para a criança travou a boca, não abria de jeito nenhum. E Miriam, na hora, olhando tudo. E chamou uma segunda mãe, a criança não abriu a boca. Uma terceira, a criança não abriu a boca. Aí Miriam, como não tem nada, chegou perto e falou assim: você não quer que eu procure uma mãe judia? Quem sabe com uma mãe judia a criança vai aceitar o peito. E aí ela foi e chamou a própria mãe de Moisés. E quando a mãe chegou, a criança se esbaldou, né? Pegou o peito e foi alimentada. E esta princesa deu autorização para que esta mãe cuidasse da criança, até o tempo que ela pudesse pegar de volta. E a criança ficou 2 anos sendo cuidada pela mãe. Tá? O historiador José, História dos Hebreus, ele conta que Deus colocou uma beleza tão grande no rosto de Moisés, que todo mundo que via aquela criança na rua parava para ver. Então era a beleza. E dizem que não houve criança tão linda quanto Moisés. Quando Moisés foi recrutado no palácio, o faraó, brincando com a criança, o vovô, vem cá com o vovô, né? Hein, Luiz, você não sabe o que é isso, né? Vem cá com o vovô. Mas passa tão rápido que daqui a pouco você vai estar com um bebê aí. Então, estava com o Moisés nos braços brincando, aí e os magos estavam perto olhando. De repente, a criança pegou a coroa da cabeça do faraó e colocou na cabeça dela. Aí os magos disseram assim: ó, faraó, isso é um mau presságio. Isso quer dizer que este menino pode ser aquele de que falamos, que iria nascer, que iria tomar o Egito na mão. E aí, eles então propuseram um teste. A princípio,
O outro defendeu dizendo assim, que isso é uma criança. As crianças são atraídas por aquilo que brilha e ela simplesmente pegou para brincar. Não tem nada a ver que ela está reconhecendo algum poder ou o valor do ouro. E aí propuseram uma coisa. Pegaram um pote contendo ouro brilhante e no outro pote colocaram brasas ardentes em fogo. E o teste é, nós vamos colocar isso diante da criança. Se a criança for e pegar o ouro, está muito frio para você, passa para a fila de trás. Você está pegando o vento direto de você. É bem isso que você está pensando. Então, gente, eu estou aqui falando, não estou olhando tudo. Então, a criança, quando colocaram lá o ovo e as brasas, a criança foi, no caso do Moisés, foi e pegou o ovo. E aí eles, viu? Nós falamos, é essa criança que vai pegar. Mas aí diz os Escritos que Deus enviou o anjo, e o anjo pegou a mão da criança e fez a criança pegar aquela brasa. Ele pegou aquilo muito quente e trouxe para a boca, quando a criança faz. E queimou muito a língua da criança. Esta é a explicação de por que Moisés disse para Deus, quando recebeu o chamado, que Deus deveria chamar outro, porque ele não falava direito. Não tinha problema na língua. Essa é a explicação que eles. Bom, vamos seguindo. Agora, a questão dos 42 nomes. Moisés cresce e chega um tempo que a educação que a mãe dele deu a ele, ela sempre ensinou que ele não era egípcio e que ele era judeu. E ele cresceu amando o povo dele. Tá? Nós já explicamos aqui no ano passado que Moisés ele foi treinado nas artes militares. Ele foi general de exército, ele falava 70 línguas, e tudo que se conhecia sobre matemática, astrologia, coisas do universo, a ciência de uma forma geral, ele sabia tudo. E na época que ele foi para conhecer o verdadeiro Deus, nós havíamos comentado, que ele, na verdade, foi fazer uma tese de conclusão para poder estudar as divindades do Egito e faltava uma. E esta uma era justamente o Deus dos israelitas. E aí, quando ele teve esse contato direto, é assim que ele tomou posse de tudo. Bom, neste sentido, ele cresceu e quando ele viu aqueles dois egípcios brigando, ele tentou apartar. E conta que ele tinha um dom profético. Ele olhando para uma pessoa, ele conhecia o futuro dela. Ele sabia, por Deus, ele conseguia distinguir se a geração, a descendência daquela pessoa seria feita de pessoas justas ou de pessoas maldosas. Ele achava. E ele viu que este rapaz que estava brigando, que a descendência dele era Rechem, ou seja, de maldosos, de malvados. Então, ele invocou e ele falou as 42 palavras do nome de Deus, que você, sabendo fazer a conjugação dessas palavras, você, só de pronunciar, você traria a morte sobre uma pessoa. Então, o que ele fez? Ele tinha o conhecimento que havia sido ensinado pelo anjo do Eterno, tinha dado conhecimento dessas coisas para ele. E ele então falou os 42 nomes sagrados e aquele egípcio, portanto, caiu morto. E aí ele saiu. Depois, nós vimos aqui que ele estava olhando dois hebreus brigando. E estes dois também não eram lá coisas boas. Não.
embora era igreja. E ele censurou, vocês sabem. E os dois que estavam ligando pararam, e um deles disse assim: quem colocou você no juiz sobre nós? Você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Você vai nos matar também? Nesse momento, Moisés temeu, porque ele viu que aquele segredo não ficou em segredo. E estes dois hebreus, olha que maldade, hein? Os dois hebreus foram ao palácio do faraó e foram lá e deduraram, dizendo que Moisés havia matado o egípcio. Então ele foi traído pelo próprio povo. Aí ele teve que se refugiar. Ele foi para as terras de Midian. Quando ele chega em Midian, ele encontra as filhas de Jetro, que viria a ser seu sogro. Ele encontra as filhas de Jetro levando o rebanho para tomar água. Só que tinha pastores maldosos naquela região também, e eles maltratavam essas mulheres e não davam de beber para estes animais. Moisés, quando viu aquilo, lembrando que ele tinha treinamento militar, sabia lutar, e ele então bateu em todo mundo, deu água de beber para os animais, e as meninas foram embora para casa só. Chegando em casa, Yetro perguntou: mas escuta, minhas filhas, por que vocês voltaram cedo hoje? Elas contaram o episódio. E então, ele disse: chame esse homem, esse é um homem bom. Se ele é um viajante, vamos dar hospedagem para ele. E aí trouxeram Moisés. Tá? Aconteceu o seguinte: este homem, Jetro, na época de Yosef, ele era conselheiro na corte do faraó. Quando o Eterno fez Adão, ele deu para Adão um bastão de safira. Adão ficou com este bastão. Quando Adão viveu 930 anos. Com 622 anos, ele então nasceu tetraneto dele, eu acho. Enoque. Verdade é Hanosh. Então, Hanosh herdou esse bastão. Então, de Adão para Hanosh, de Hanosh passou para Metushalah, Matusalém passou para Noé passou para Abraão passou para Isaac passou para Jacó passou para José. E José, quando morreu no Egito, quem estava lá e era conselheiro da corte e tomou posse desse bastão? Jetro. Ele chegando na terra dele lá, ele enterrou esse bastão no jardim. Aí vocês vão lembrar, igual o martelo do Thor. Depois que aquele martelo ficou gravado no chão, todo homem forte pudesse chegar lá e ele não soltava do chão. Ou então aquela espada de Excalibur, também é a mesma história, né? Este bastão ficou enterrado no jardim de Jetro, e Jetro falou assim: o homem que conseguir retirar esse bastão daqui, eu darei uma das minhas filhas em casamento a ele. O que aconteceu? Quando Moisés comentou quem era ele e por que ele estava naquela região, Jetro ficou muito cismado, porque ele trabalhou na corte, sabia como funcionava, e ele temeu que ele e a casa dele pudessem serem mortos se descobrissem que Moisés estava refugiado lá. Agora, olha o detalhe, você não sabia disso. Ele guardou prisioneiro Moisés por 10 anos no poço. 10 anos. Quem ficou preso 10 anos e depois mais 2 anos? José.
Agora, Moisés ficou preso, jogado ali, 10 anos. Todo dia ele era alimentado pelas filhas de Jetro. Passados esses 10 anos, estava tudo limpo, né? Não é que estava tudo limpo. Chegou o tempo que Deus tinha um propósito para libertar o povo. E o escolhido era Moisés. Então, Jetro tira Moisés daquela prisão. E Moisés vai lá naquele jardim e pega o bastão. E, como recompensa para o cumprimento da palavra, ele deu a melhor filha dele, Siporá, deu em casamento a Moisés. Como diz os baianos, esse menino é arretado. Porque lá no futuro, quando ele vai cercar a Etiópia, e ali era um castelo todo que estava impedido por água, ninguém conseguia furar aquele bloqueio, ele fez o cerco e a princesa, a filha do rei de Etiópia, ficou lá olhando e ficou encantada. Porque se ele era o menino mais bonito desde pequenininho, ele conservou a beleza. Essa mulher olhou para ele e ficou apaixonada. E mandou um pedido de casamento. Quer casar comigo? Ele deu o pedido e falou: eu me caso com você com uma condição. Que o teu pai, o rei, se renda e entregue a Etiópia. Ela aceitou. Isso você vai encontrar na tua Bíblia, que Moisés também teve uma mulher, tá? Uma etíope. E nos livros evangélicos você vai ver eles falando sobre isso, mas eles falam: nós não sabemos que Moisés teve uma esposa etíope e quando foi isso. Mas na história judaica mostra que ele casou com a princesa, a filha do faraó etíope. Tá? Aí acontece mais uma coisa. Conforme ele era muito generoso. E aqui você aprende uma coisa. Deus gosta que você seja generoso, que você seja bondoso, que você tenha misericórdia das pessoas. Quando Moisés chegou naquele lugar, lembra que ele brigou com todos aqueles pastores que importunaram as filhas de Jetro, deixando elas darem de beber. De beber não é beber pequeno, não, tá? De beber ao rebanho. Então, outra coisa boa que ele fazia, ele percebeu uma ovelha que dispersou, e ela foi longe. Ele correu atrás dela, até o momento que ela parou para tomar água, e estava escasseada de cansaço. Ele pegou essa ovelha no colo. E andou essa distância toda com a ovelha no colo, levando de volta ao local de origem. De quem que você lembra nesse ato de Moisés? De quem? Quem lembra? Qual é o texto da Bíblia de Hadashah? Tem até uma música. Eram 100 ovelhas presas no aprisco. Lembraram? Pois é, 100 ovelhas no aprisco. Uma fugiu. Yeshua deixou 99 e vai em busca daquela perdida. Achando, ele encontra cansado, machucada, ele põe nos seus ombros e traz de volta ao redil com toda a sua segurança. E um dia, Moshe falou que o Eterno levantaria um varão profeta como ele. E esse sim seria o libertador do povo. Ele estava profetizando acerca de Yeshua. Tá? E falou também sobre a serpente, aquela que foi levantada de bronze no deserto, que nos cura as pessoas. Portanto, Moisés ele era um homem muito generoso, bom. E as pessoas levavam o rebanho muito próximo de casa. E Moisés não. Moisés ele ia muito longe com o rebanho. Ele ia tão longe porque ele tinha um princípio. Ele, embora não tinha a Torá ainda, mas todos aqueles os tzadikim, eles tinham cumprido a Torá. Era um conhecimento no coração deles. Então, o que ele fazia?
ele levava para um lugar bem distante, onde ele tinha certeza que as ovelhas poderiam comer e aquele pasto não era de ninguém. Porque ele não queria correr o risco de levar a ovelha a comer uma pastagem que tinha dono. Então ele estaria pecando, ele estaria roubando. E numa dessa andança longe, ele foi para onde? No Monte Sinai. Junto de outros pastores. Agora aqui, preste atenção, porque aqui entra aquele ensino sobre dimensões. Aquela questão que a física atual fala sobre universos paralelos. Tá? Estava junto dele outros pastores com rebanhos também, estavam naquele lugar. Há outros escritos que falam que neste Monte Sinai, que é uma sequência de montes, que um específico eles até achavam que era mal assombrado, eles tinham medo de lá. Mas na verdade, este, entre aspas, mal assombrado era a presença do próprio Eterno, que derramava seus temáticos ali. Então, Moshe, quando vai para aquele lugar, o Eterno se apresenta a ele com aquela sarça ardente. E só ele viu, e só ele ouviu. Por que só ele viu e só ele ouviu? Porque naquele momento ele estava dotado de um conhecimento dado pelo Eterno, para que ele visse no mundo espiritual, para que ele enxergasse em outra dimensão. Tá? E naquele momento o Eterno, então, se apresentou a ele e fez o chamado. A princípio, como você sabe, ele rejeitou o chamado. Agora, mais uma coisa que você não sabia. O primeiro teste que Deus faz com ele, manda ele pegar o cajado dele e lançar o chão. E se transforma em uma serpente. E ele ficou comendo a serpente e correu da serpente. E aí Deus falou para ele, não precisa fugir não. Pegue pela cabeça. E ele pegou e ela voltou a ser bastão na mão dele, cajado na mão dele. O ensino judaico fala, os sábios judaicos explicam que por que é que Deus, e o comentário da Torá também diz isso, Rashi também diz isso, que por que é que ele foi, entre aspas, punido com esta prova da serpente? Porque ele não creu, ele difamou os seus irmãos hebreus. Porque na hora que Deus fala dele, ele disse assim, mas eles não vão crer em mim. Isso, diante de Deus, faltou confiança em Moisés. Se Deus estava falando que era ele, então era ele. Se Deus fala para você, você é o cara, você é o cara. Não é Roberto Carlos. É você. Você é o cara. Não é o segurança nacional. Você é o cara. Você é o cara. Não são eles. É você. Se Deus fala que você é o cara, pronto, você é o cara. E quando Moshe recebeu a palavra, olha, você é o cara. Ele disse, ainda que eu seja o cara, eles não vão crer em mim. Então, isso ele foi pego com incredulidade. E quando ele atribui falta aos hebreus, aos seus irmãos, ele está pego em Lashon Hara, que é a língua maldosa. Pecado de Lashon Hara é a segunda prova, porque ele era pago com lepra. O segundo tópico é quando Deus fala para ele, põe a tua mão dentro da túnica. Ele enfiou a mão na túnica. Agora retira. Quando retirou, estava branca, como Sarat, que é lepra. E aí coloca a mão de novo. Ele coloca a mão de novo, quando ele tira, está limpo. Portanto, Deus estava ensinando ele, creia em mim. Tá? É a mesma coisa que Yeshua falando em Yohanan capítulo 14, João 14. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Yeshua. Naquele momento, Deus está ensinando ele, você tem que crer, não pode desprezar teus irmãos, e você não pode falar mal dos teus irmãos. Futuramente,
Moisés, quando estava separado da esposa dele, Miriam, a irmã dele, vai censurá-lo publicamente. E Deus não permitiu que ela cometesse um ato desse tipo. E ela foi ferida com lepra. Tá? Então é isso. O pecado de Lashon Hará também é grave. A gente deve evitar ficar falando mal das pessoas. Sabe como que a gente fala? Menina, fica. Vou te contar uma coisa, viu? Mas é pra gente orar. Tá? Viu, dona Alice? Vou te contar, mas é pra gente orar. Só pra vocês perceberem que depois que a gente conta, a gente não ora, esquece de orar. Aí fica assim, verdade, não brinca, verdade. Ah, não acredito. Conta mais, assim a gente vai ter mais coisa para falar de gente. E aí, quando eu orar mais. E aí, quanto mais conta, você fica. É mesmo? Ai, Deus nos livre. Então, aí, passadas essas coisas, ele então volta para casa. Aí é o momento que ele vai. Ele já tinha 2 filhos, tá? Um filho chamado Gerson, e o outro chamado Eliezer. O Eliezer era recém-nascido. E estava literalmente no 8º dia de vida. Só que o 8º dia de vida, qual era o mandamento? Fazer o quê? A circuncisão, a Brit Milá. Então ele era obrigado a fazer Milá. Só que ele não fez. Porque ele queria cumprir a ordem de Deus de partir. Se ele faz a Milá e ele vai partir, ele ficou com medo de que a criança passasse mal e eles estavam em caminho. Então ele preferiu chegar num lugar mais acomodado de estamagem para que ele pudesse fazer a circuncisão. Só que quando ele chega nesse lugar, ele vai procurar a estalagem para poder fazer isso. Deus mandou um anjo. E este anjo começa a enrolar no corpo de Moisés com uma grande serpente e o imobilizou totalmente. Isso está na Bíblia, tá? Não desse jeitinho que eu estou te contando. Mas está falando ali que nesse momento a esposa dele, ela vê aquilo e ela se ligou que era o pecado. E ela pegou uma pedra afiada rapidinho, foi lá e ela mesma circuncidou no Eliezer. E naquele momento, quando ele fez isso, o anjo soltou Moisés. E aqui fica a lição. Deus manda você fazer alguma coisa? Então, você não tem que. Aquela ordem de Deus não podia impedir, invalidar o pacto que é de eternidade. Os judeus hoje, no 8º dia, todo menino precisa ser circuncidado. Agora tem uma coisa interessante que Moisés já nasceu circuncidado. Moisés não precisou passar ao 8º dia para circuncisão. Ele já nasceu circuncidado. E isso já era para o povo judeu para entender que nasceu uma criança que já estava num plano de elevação, um plano superior, muito maior do que aqueles reis. Ele já nasceu circuncidado. E agora ele pisou na bola. Ele racionalizou e Deus não aceitou. Tá? Eu quero encerrar, mas para encerrar eu preciso fazer esse fechamento de tudo que eu já te falei. Que eu comecei dizendo dos caminhos, que Deus te dá a instrução, que você vai ter que passar por transformações até chegar no caminho correto, se é que durante a vida as pessoas conseguem. Diz a tradução judaica que a maioria, mais de 95%, chegando a 99%, não alcança o caminho de instrução. Porque o comum é que a pessoa é conformista, ela nasceu de um jeito, é a lei da Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Tá? E Deus não quer uma lei dessa para você. Ele quer que você seja um homem e uma mulher livre, que você tenha inteligência para observar as coisas,
tenha espiritualidade para ouvir diretamente a voz dele, e conforme você vai se aperfeiçoando nele, você vai mudando a trajetória da tua vida. E você tem todas as condições de cumprir aquilo que ele diz: ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração sábio. Para ter este coração sábio, é entrando neste caminho que foi dado como instrução antes de nascermos nesta terra. Portanto, antes da fundação do mundo. Quando eu disse isso, fica claro que em todos os caminhos que você escolhe, cada caminho ele tem o seu percurso. Mas para atingir a finalidade de cada percurso, Deus tem que ajudá-lo no cumprimento disso. E ele pode ajudar dando ordem. Ele pode ajudar dando ordem a um ladrão para roubar seu carro. Porque se você ficar bem, aí você vai sofrer um acidente, aí sofrendo acidente, você perde a perna e vai ficar paralítico. E a paralisia é o cumprimento de aquele caminho escolhido, você vai ficar paralítico. Estou dando um exemplo bem duro. O outro exemplo é que o fulano ia para as drogas. Estou falando de coisa ruim. E aí, para acontecer isso, então, tem que ter uma briga em casa, ele tem que ficar martirizado com os pais, ele tem que ficar indignado, e como recurso ele vai fazer o quê? Buscar uma saída. E, na verdade, não é uma saída, né? Mas aí, se cumprir isso para quê? Para chegar à finalidade daquele caminho. Então, todos os caminhos têm a sua consequência. Mas a consequência desse caminho, quem é que escolhe? Você. Sempre é você. Não é Deus que escolheu para você este caminho mau. É você que escolheu aquele caminho. E você já sabia desde a eternidade que aquele caminho era o caminho. Só que você também sabe dos caminhos que são bons. Mas dentre os caminhos bons tem aquele que é excelente, que é aquele onde você vai obter o conhecimento da eternidade. Você conhecer sobre as coisas do eterno, mas ter agora a condição de receber por mérito a palavra do eterno e mostrar para você que você vai se casar, que você vai ter tantos filhos, que você vai ser um profissional tal. Então Deus já vai te mostrando. Só que para mostrar para você como será a sequência da tua vida, você tem que estar neste ambiente seguro com ele. Para romper aquele zíper que foi passado, quando ele explica para João, no capítulo 38, que passado aquele zíper, ficou deslocado a eternidade para cima e a eternidade para baixo. A eternidade de cima, a eternidade passada, ninguém iria saber o que isso acontecia. Mas quando Yeshua passou, o cordeiro, em João 10, fala que para este que entra pelo caminho certo, o cordeiro abre a porta. A porta que Jesus abriu e desceu por ela, ficou aberta. E através dele você entra e tem acesso à eternidade passada. Então, quem consegue ter essa compreensão e entrar na eternidade passada, vai conhecer o que é de eternidade a eternidade. Portanto, você vai saber as instruções de por que aconteceram determinadas coisas na sua vida, se foi por demônio, se foi por escolhas erradas suas, muitas coisas que você não entende, você passa a entender, desde que o Eterno te mostre isso. E o que vai acontecer, você também fica sabendo. Tá? Só que tem que estar nesse quadrado, tudo dominado pelo Eterno. Tá bom? E nesse sentido, então fica a máxima, que o Eterno, ele está sempre agindo em tudo que acontece nas suas coisas, ele está por trás. Sejam coisas boas, ele tem que estar por trás, porque é consequência dos teus atos. Tem que cumprir. Então tem que cumprir com a ordem dele também, com a permissão dele. Seja por problemas de natureza, seja por demônios, gente, por quem quer que seja, mas vai ter que cumprir. E ele é o Senhor que tem que dar a permissão para tudo. Sejam as coisas boas, ele também trabalha. Se o braço de Batia cresceu, foi ele que fez o braço crescer para pegar o chão. Se a porta foi passar naquela porta para não se render àquela divindade, foi Deus que levantou a porta, porque viu que ele era fiel, não ia se dobrar aquela divindade, e só tinha aquela passagem. Então a porta levantou para ele, não foi ele que se abaixou da porta, a porta que o levantou. Essa é a diferença. Ao invés de você se render a alguém, aquela pessoa que vai se render a você.
Na época de Alexandre, vocês já sabem disso, quando ele foi passar pelo território judaico, todo mundo estava com medo, porque ele poderia matar todo mundo, e ele disse que ia fazer isso. Só que Deus tinha dado um sonho antes dele sair da Macedônia. Ele viu que todos estavam vestidos com as vestimentas sacerdotais, aquela multidão, todo mundo de branco. E quem apareceu para ele era o próprio Deus. Então, quando ele chega diante do sacerdote, ele se ajoelhou no chão, e o general de Alexandre falou: meu senhor, levanta, que coisa, você está se dobrando diante de homem? Ele disse: eu não estou me dobrando diante de homem, eu estou me dobrando diante do Deus deste homem. Isso é história secular, descreve, isso não é um texto judaico. Isso é história secular, descreve e comprova o escrito. Tá? Então, o grande Alexandre, ao invés de os hebreus, já os judeus aí se curvarem a ele se curvou ao Deus dos judeus. E agora, quando entrou, aquela porta cresceu. Tá certo? Então, guarde isso. É Deus quem faz as coisas. Se você está no caminho correto, crendo nele, é você que tem que crer. Se você descrer, ainda que no lapso, como Moisés fez, o bastão virou pão. A mão dele foi mostrada como lembra, para que ele aprenda, não use de machão. Ah, mas agora eu vou falar, eu não tenho boca para falar. Ele disse: você vai usar Lashon Kodesh, que é o hebraico, a língua santa, a língua sagrada. E o teu irmão vai ser o É isso. Tá? Tudo na tua vida. Na terça-feira eu explico onde é, nesse texto, na palavra hebraica, a mesma palavra ela está escrita de duas formas. Ela usa a forma Aleph e usa a forma Re, para ter o mesmo som, a mesma palavra. Por quê? Porque a letra Re no final, ela é muda, você não fala. Ela é como se não tivesse. O Aleph também é uma palavra, uma letra que também é muda. O Ain também é uma letra muda. Quando essas duas palavras são escritas, em um momento ela é escrita com Aleph, em outro momento ela é escrita com Re. E aí tem uma explicação. Essa que eu estou te dando, mas eu explico isso melhor na terça-feira. Bom, agora nós vamos comer este pão e beber deste vinho. Tá? Por quê? Que isso seja comunhão, fortalecimento, e que você entenda por este ato que Yeshua está sempre do teu lado com o Ruach HaKodesh, e Deus, o Eterno, está sempre olhando para as tuas atitudes, e Ele quer te ajudar. Ele envia anjos para te socorrer, Ele te dá sonhos, Ele governa a tua vida. Ele trabalha nos arredores para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Tá? Antigamente tinha uma... Vocês lembram da revista Manchete? Quem lembra disso? São pessoazinhas dos 40 que lembra, né? Os novinhos não vão lembrar, não. E aí, qual é o slogan da revista Manchete? Vocês lembram? Não? Aí já é demais, né? Você lembra também? Qual é? Você lembra o slogan? Aconteceu, virou manchete. Aconteceu, virou manchete. Esse é o slogan. Então é isso. O Eterno está interessado em você. Agora, as coisas que acontecem na tua vida vai virar manchete para as pessoas de fora. Porque as pessoas de fora, Lashon Hará está na língua delas. O veneno está na língua delas. Elas falam mal mesmo. Só que o que elas não sabem é que elas vão pagar o preço por falarem mal. Então não se preocupe quando fiquem falando mal de você. E você também não é que tenha de ver essas pessoas sofrendo porque falam mal de você. Mas você tem que saber que Lashon Hará tem consequências para a pessoa. E o que você deve aprender também é que tudo que aconteceu na sua vida, às vezes você pensa assim, mas por que teve que ser desse jeito? Pode ser que o que aconteceu comigo nesses últimos tempos tinha que ser desse jeito. Tá? Então Deus manipulou de tal jeito que igual não existe. Ele tem que manipular de tal forma para que acontecesse mesmo. E o exílio deles, o êxito aconteceu depois.
Então, aconteceu desse jeito porque tinha que chegar na situação que chegou. Mas pode ter também chegado na situação que chegou por um erro meu. E aí houve a consequência. Aí eu tive que pagar, ao invés de ser suave, sossegado, aí não foi suave. É a preço de sangue. É o dar descalço do fogo. Entendeu? Tudo que acontece tem explicação sim. E Deus foi consultado e se ele concordou, é porque tinha que ser. Ou é porque você está pagando consequência, ou é ele que está manipulando a história ao redor para acontecer aquilo que ele já havia declarado para você. Se você entrar no caminho 1, vai acontecer assim. Se você entrar no 2, vai ser desse jeito. E se você chegar no 12, vai ser assim. Então, cada atitude sua vai cumprir aquilo que já era a instrução dele da eternidade. Se você conseguir chegar já próximo do caminho ideal, que é aquele que vai abrir a visão do mundo espiritual para você, melhor ainda. Mas para chegar aí, você vai perceber que foi debaixo de muita lágrima, muito choro, muito sofrimento, porque cada atitude que a gente tem em direção a Deus, um monte de gente vai ter para que você saia fora de Deus. Tudo isso tem consequências. Tá bom? Quando você comer e beber, nós estamos lembrando aqui do amor de Deus, que enviou o Mashiach, o Messias, para morrer por nós. Nesta vinda, primeira vinda, como Yeshua Ben Yosef, que ele vem como servo sofredor, que ele abriu a porta para a gente de retorno ao eterno. E ele abriu a sabedoria para que a gente pudesse, como Benei-Lor, entrar como povo eterno junto com os Benei Israel. E neste sentido, Deus abre os olhos do entendimento para nós também. Quando você come disso, você vai lembrar, ele foi crucificado, ele pagou o preço de sangue, ele sofreu, ele foi martirizado. Por quê? Porque havia um propósito, desde a eternidade, que assim deveria ser. E nós vimos o sinal e entramos por esta porta que nos foi aberta. Tá? Ficamos, de certa forma, como todos, mas de uns tempos para cá, Deus permitiu então que a gente conhecesse um detalhe maior desta porta. E na verdade, esta porta ela era dividida em duas cores. Por uma porta, a mais convencional, é o nome que foi transliterado para as nações e houve a ocultação do verdadeiro nome. E quando você atinge um grau espiritual para compreender o nome real, e aí você vai entrar pela porta literal que é Yeshua. Porque nome você não faz assimilação. Guarde isso. Nome no sentido de vida não faz assimilação. Deus deu ordem para que o povo dele não entrasse em assimilação. Tá? Portanto, o Yeshua que ele enviou como Ben Yosef, ele não participou de assimilação. Mas nós o conhecemos assimilado, as culturas. Agora ele está ensinando você a conhecer aquele que é real, que não passou por assimilação. Tá? Cansei de falar. Tá bom, vamos ficar em pé. A Carminha pega aqui e leva para o Luiz, tá? O Luiz não vem pulando. Podem vir, cada um pega o seu, por favor.
Faça um momento de agradecimento ao Eterno, porque Ele enviou uma gema para você. Você recebeu esta porta, entrou para fazer parte do povo do Eterno. Glorifique a Deus, por isso que Ele providenciou. E com isso, como um elemento neste sentido, agora nós estamos consagrando, e diz em Timóteo que tudo é consagrado pela oração. Você está consagrando, e esta consagração, dedicação que você está fazendo a Deus, também receba como cura do teu corpo. Na hora que você comer, beber, glorifique a Deus e ordene que o teu corpo seja curado. Aquilo que eu orei pela Joyce no começo, a instrução celular que o Eterno dá a cada célula, essa palavra que está na célula, que ela ouça a voz do Eterno agora e haja um rearranjo, que cada uma volta a responder de acordo com a saúde, a ordem de saúde para o teu corpo. Cada função celular, que ela entre no ritmo correto, nada de desvio, e você vai experimentar cura no espírito, na alma e no corpo. Fique à vontade, pode comer. Glorifique o Eterno. Foi Ele que te deu Yeshua. E se você pode orar em nome de Yeshua, é porque você usa o mérito que Ele conquistou. Come, bebe, chame a existência a porção da bênção do Eterno sobre a tua vida. Aquilo que Ele te disse na eternidade, no tempo que é agora, que se cumpra. Diga a Ele que você está conhecendo isso e que você recebe daquilo que é para você receber neste dia que hoje, da parte do Eterno. Recebe fortalecimento, recebe cura, recebe força física no teu corpo, recebe no teu espírito fortaleza de Deus, recebe vigor no teu físico, seja curado, receba agora da parte de Deus, no momento que você possa compreender melhor as coisas de Deus, que você cresça e seja uma bênção, como o Eterno disse para Abraão, se tu uma bênção, seja você uma bênção hoje. Amém? Vamos consagrar nossa oferta voluntária, nosso dízimo, mas antes, vamos cantar um louvor, que é o... Vou lembrar, peraí. Hashem Ever, Ele reina, Ele reinou, Ele reinará. A Ele e por Ele são todas as coisas.
Vamos consagrar nossa oferta voluntária, nosso dízimo na presença do Eterno. Receba nossa oferta voluntária, nosso dízimo e com presença. Há em nós o pleno conhecimento de que de ti vem todas as coisas. A força, a inteligência, as oportunidades, aquilo que temos e somos vem de ti. A bênção de um trabalho vem de ti, a força para realizar o trabalho vem de ti, a dedicação, a inteligência, seja no espírito, na alma ou no corpo, é do Senhor todas as coisas. E nós te agradecemos e somos gratos pela segurança, por sairmos e voltarmos em segurança. Pelo corpo saudável, pelo juízo perfeito, assim seja sobre nós a bênção do Eterno. Receba a nossa oferta voluntária, nosso dízimo, assim seja. Amém? Podemos fazer a frente?